Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre a rota dinâmica, exemplo protocolos RIP, SPF, MPLS, né, entre outros, versus as rotas estáticas, né? Qual que é a diferença entre elas? E daí vocês vão entender o que que é melhor, o que que é pior, enfim, dá para fazer uma combinação entre elas também. Vamos só entender rapidamente o nosso cenário aqui, que para deixar a aula mais dinâmica, eu já trouxe pronto já. Mas aqui nós temos então uma rede de um lado tentando falar com a outra aqui para a gente poder simular o nosso tráfego, tá? Lembrando que esse tráfego aqui, pessoal, ele é um tráfego bem parecido com o funcionamento da internet, né, em si, né? Então, quando você está tentando acessar um site, você faz esse tipo de roteamento até chegar nos servidores ali da internet, ok? Então tá, nesse cenário aqui, olha só, a gente tem aqui a rede então 192.6802, né? Eu não vou ficar falando todos os números para ficar um pouquinho mais dinâmico, né? Que a gente tem a rede 20, vou falar o começo, olha só, ela é rede 20 porque ela é barra 8, então os primeiros 8 bits precisam ser iguais, olha só, então rede 20 com rede 20, aqui a gente fecha uma rede, aqui a gente tem a rede 21 com a rede 21, a gente fecha outra rede aqui de apoio, a gente tem a 22 com a 22, né, a 23 com a 23, a 24, né, aqui, né, e aí a gente fecha até uma topologia em anel aqui, né? Ok. Mais alguns detalhes aqui. Para vocês montarem em casa, pessoal, leve em consideração o final. Olha só, aqui a gente tem o final 1 na porta 4. Aqui a gente tem o final 2 na porta 5, tá vendo? Eu deixei bem pertinho aqui, ó. O IP e a porta, ó, o IP e a porta. Então você pausa o vídeo, replica em casa e estuda, pessoal. Tá? Só ficar vendo não fixa, tá? Então reproduzam aí esse laboratório. Ó, a porta e o IP, a porta e o IP, entendeu? A porta e o IP. Olha aqui, ó. Então como é que você tem que fazer em casa? Você vai abrir o roteador, né, o R1, vir aqui em configurações, né? E daí você vai fazer o seguinte, olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, a porta 0, ó. Então, observa aqui que a porta 0 tem esse P aqui, 192.6801. E então aqui, ó, a gente acessou aqui a porta 0, né, ó. A gente tem que ligar ela, não esqueçam de ligar e colocar a faixa IP. A máscara ela vem automática, né? Você colocou o IP, ela já vai preencher a padrão, mas aqui 24 e aqui 255.255.250 é a 24 também, né? Daí você pode observar que a porta 4 e aqui o IP da porta 4, ó, 202.20.0.0.1, certo? Ligado, não esqueçam de ligar, né? E a 5, a porta 5, ó, entenda que eu tô aqui, ó, no roteador R1, né? Daí a porta 5 e aqui o IP que está descrito aqui, ó, 24.0.0.2. E não esqueçam de ligar. Eu uso, pessoal, isso daqui é para montar o projeto, tá? Para montar o projeto eu uso esse label aqui, ó, que eu vou escrevendo aqui as portas que eu quero, né? E aí fica mais fácil. Primeiro eu faço todo o label, depois eu vou entrar configurando as portas para mim não esquecer e de nenhuma configuração colocar rede repetida, etc. Certo? Maravilha. Entendendo aqui o cenário, então vamos a observar o seguinte detalhe. Observem aqui que as rotas elas têm dois caminhos, né? Então ela tem aqui o caminho 1, aonde ela vem para cá, ela pode pegar esse caminho aqui do roteador 2, né? E para poder chegar aqui, né? E a gente tem obviamente o caminho inverso igual, certo? E se a gente pegar o outro caminho, aqui ó, do R3, a gente tem mais um outro salto no R4 para ele poder chegar. E obviamente a gente tem o caminho de volta. Maravilha. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Observe que aqui a gente vai ter. Deixa eu pegar o. Observem que aqui a gente vai ter
mais saltos, né, para poder chegar até ali. Eu preparei para vocês aqui o protocolo RIP, né? Esse começo, nessas primeiras aulas, o RIP é mais simples, tá? Aí depois em aulas futuras a gente vai dar uma explorada nos outros protocolos. O protocolo RIP, ele pega sempre o que tem menor salto, a menor distância, menor custo, né? São as expressões utilizadas aí nos algoritmos de roteamento. Entendendo um pouco sobre rotas dinâmicas, o que elas fazem, né? Primeiro que você tem que configurar elas em todos os roteadores, eles têm que estar com o mesmo protocolo funcionando. Nesse nosso cenário, todos esses roteadores eles trabalham com o protocolo RIP. Então, ao decorrer dos ciclos, né, eles vão trocando informações. Isso daí também é chamado de convergência, né? Então, cada roteador vai passando a sua tabela de roteamento para o seu vizinho. E aí para o seu vizinho, e daí para o seu vizinho, daí para o seu vizinho. Isso daí é um ciclo, né? Esse ciclo aí tem desempenhos diferentes. Por isso que você opta por um determinado roteador, algoritmo de roteamento. Ou você escolhe o RIP, ou SPF, MPLS, porque dependendo do cenário, da quantidade de roteadores, de salto, ele vai ter uma performance, né, diferenciada entre eles. No RIP, é um dos mais simples, tá, pessoal? Ele só calcula os saltos, você só vai levar em consideração os saltos. Alguns outros protocolos, ele leva em consideração o tráfego, a banda, a largura, enfim, outros fatores. Ok, então vamos fazer um teste aqui e analisar o seguinte, ó. Eu coloquei até aqui no simulador, ok? Então, se a gente clicar aqui na rede, nessa rede aqui, né, para chegar na rede do outro lado, qual vai ser a rota que ele vai pegar? O RIP, ele vai pegar, eu ia mostrar aqui para vocês as rotas que tem no, vamos dar uma olhadinha aqui no roteamento, olha só, SHIP-RO, lembrando, né, que eu digitei o comando END, porque eu estou no modo de configuração. Aí ele volta para esse modo. Esse comando SHIP-RO, ele dá erro se você tiver no modo de configuração. Então eu vou dar um Enter aqui. E olha só o seguinte aqui, ó. Vamos analisar aqui, deixa eu trocar a cor. Ó, isso daqui é a tabela de roteamento, tá? Do R1. Aqui, eu estou com o R1 aberto aqui, o roteador R1. Então, eu quero chegar lá na rede 200. Então, aonde que está a rede 200? Olha só, a rede 200 está aqui. O que é esse R quer dizer? Ó, a gente olha aqui na legenda e o R, ele está aqui, ó, falando que ele é uma rota RIP. Então, eu tenho aqui, ó, uma rota C, que é diretamente conectado, né? Ó, ela está conectada direto, ou seja, a rede 20, ela está conectada direto no roteador, né? A rede 21, ela vai sair pela rede 20 para poder chegar até ela. Está falando aqui, ó, a rede 21, ela veio através de conversas via RIP com os vizinhos, né? Então, se precisar chegar na rede 21, ela vai sair por esse 20 aqui que está na interface 4, ó, na interface 4. É assim que a gente lê essa tabela de roteamento, pessoal, é importantíssimo, né? E a rede 20, ela é RIP e vai sair por onde? O RIP calculou e entendeu que o caminho mais rápido é via 20, que é via rede 20, que é a interface 4/0, né? Porque justamente é o que tem o menor salto. Então, quando a gente avançar aqui, vou colocar até automático, olha só, ele vai vir aqui por cima e aqui ele vai ter a mesma impressão, ele vai aqui por baixo, tá? Antes de continuar, a gente já vai mudar e ver sobre a rota estática. Vamos só ver a configuração aqui, ó, do RIP, tá? Vocês podem configurar direto por aqui, ó. Como é que vocês fazem essa configuração? Então, vocês precisam entender assim, ó, que o roteador que você está, opa, deixa eu pegar outra forma aqui, ó. O roteador que você está, ó, eu estou no R1, certo? O R1, então, eu vou configurar quais redes? As redes que estão diretamente conectadas nele, ó, a rede 20,
certo? A rede 192.680, ó, e a rede 24, ó, certo? Então eu não vou colocar as demais redes, eu não vou colocar a 24, eu não vou colocar as outras redes que estão por aqui, ok? Porque isso iria ser uma confusão desnecessária. Iria atrapalhar, professor? Não, não vai atrapalhar. Mas isso daqui está incorreto. Você está poluindo aqui as configurações, colocando redes que não deveriam existir aqui na configuração, certo? Então você tem que colocar só a rede específica. Vamos dar uma olhada aqui em mais um exemplo aqui, ó. Aliás, deixa eu abrir aqui, colocar aqui no RIP, né? Só para a gente pegar mais um exemplo aqui, ó. Então, esse roteador aqui, então, olha só, é o roteador 4, certo? É porque é bem confuso, você tem que atentar no qual roteador que você abriu, você vai acessar o menu RIP, né, aqui em configurações, e ele vai, por exemplo, adicionar só as redes que estão conectadas diretamente neles, ó, tá? Na interface aqui, ó, se você observar aqui, ó, é só a rede que está configurada direto na interface, você vai adicionar elas aqui no RIP, certo? No protocolo RIP. Maravilha. Então tá bom, entendemos aqui a configuração do RIP, para vocês replicarem em casa aí. Agora eu vou forçar a saída pelo caminho de baixo aqui, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele venha dessa rede aqui para cá, eu quero que ele siga esse caminho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rota estática aqui, ó. E observe que eu vou fazer uma rota estática aqui, aqui a rota estática vai jogar ele para cá, vai jogar ele para a saída pelo F5, pelo 5/0, aqui é a interface, né? Mas aqui eu vou deixar o RIP. E aí quando ele chegar aqui para a resposta, ele vai olhar o RIP e o RIP vai devolver ele aqui por cima, tá? Então a gente vai explorar um pouco mais aí as características e funcionamentos das rotas dinâmicas com as rotas estáticas. Então vamos lá. Como é que eu faço essa configuração? Aqui eu volto a falar, pessoal. Eu estou usando esse modo aqui de visual, porque por enquanto é a introdução das aulas, ok? Mais para frente, aí a gente usa esses menus aqui virtuais. Isso daqui tudo replica os comandos aqui, ó, tá? Mais para frente, em aulas mais avançadas, a gente explora mais aqui os comandos. Aí para o pessoal que quer tá estudando para certificado da Cisco, né? A gente vai dar uma exploradinha nas próximas aulas. Mas por enquanto vamos aqui na própria interface. Então a gente vem aqui no menu de estático e vamos falar assim, olha só, até para a gente visualizar aqui, ó. Eu quero chegar na rede 200, tá? Então vamos ver aqui, deixa eu enquadrar melhor aqui, ó. Aqui vai ficar legal. Então olha só, eu quero chegar na rede 200, então eu vou vir e vou colocar ela aqui, ó. Certo? Ela é /24, né? Então eu vou colocar 255.255.255.0. Maravilha. E qual vai ser o próximo passo? Olha só, eu estou no R1. R1. O próximo passo eu quero que ele saia por aqui, ó. Então eu vou chegar, eu preciso informar o IP seguinte para ele saber e ele se encontrar aqui e saber qual vizinho que ele vai acionar, que vai ser o R3. Ok? Então a rede eu quero chegar para chegar na 200.200.200.0, não preciso usar esse P aqui, eu posso colocar o zero, se eu colocar o 2 ele assume a rede completa, tá? O /24 completo, então ele coloca zero. Daí eu vou colocar máscara padrão e o próximo salto eu vou colocar 24001. Vamos lá. Eu falei tanto na aula passada que eu acabei confundindo ali, né? Então vamos juntos aqui, ó, 200, 200, 0, aqui 255.255.255.0 e o próximo salto é o 24001. Vamos adicionar, eu vou adicionar aqui, vamos observar aqui na tabela de roteamento que ele já colocou aqui o 200, eu deveria ter mostrado antes, né? Mas antes estava como R aqui, ó, tá? Ele fica como R porque estava como RIP.
Mas quando eu adiciono uma estática, ele já vai pegar aqui, ó, a rota estática. Deixa eu aumentar aqui, que é isso. Ele vai pegar aqui. Aqui tá lá, ó, aqui tem, mas para cima eu subi aqui, ó, tá pessoal? Aqui ele tem um histórico de comandos, ó. Eu subi aqui, olha só, ele estava como RIP que anteriormente, né, que a gente já tinha visto. Aqui o RIP aqui, ó, R de RIP, e ele estava com a rota para chegar na rede 200, 200, 200, ele estava usando o RIP. Aí quando eu adicionei, aqui inclusive tem os comandos para adicionar a rota via comandos, tá? E quando eu digitei aqui o SHIP Row, então ele tem o S, cadê o S, aqui ó, S de estático. Então ele pegou aqui ó, a estática para sair pela rede 24 aqui ó, né, via, aqui ele está falando só a rede mesmo. Então beleza, vamos fechar aqui e vamos ver agora ele vindo aqui pela rota de baixo e voltando pela de cima. Aí a gente vai ver em funcionamento aqui, ó. Ele vem aqui porque a rota estática joga ele para cá, daí ele segue o fluxo. Mas a resposta quando ele chega aqui, vamos, deixa ele terminar aqui, ó, fechou, ok. Vou deletar aqui. Aqui, SHIP row, né? Ele está com o RIP, porque eu não mexi, né? Então, aliás, exatamente. O 200 ele já chegou, né? Eu estou desse outro lado, mas ele tem que responder para a rede 192 que ela conhece através de RIP. Como assim, professor? Eu não entendi. Como é que esse RIP chegou aí? Chegou aqui porque os RIPs eles falam entre eles, né? Essa aqui é o funcionamento de todo protocolo de roteamento. Então, quando eu publiquei essa rota aqui no RIP, como assim publiquei? Vamos entrar aqui, a parte bem importante, prestem atenção aí, ó. Quando eu entro aqui e adiciono no RIP as redes que eu quero, né? Então eu falo assim para o RIP, eu vou adicionar a rede 19268, publica ela para os vizinhos. RIP, coloca essa rede aqui também e publica para os vizinhos. E essa rede aqui também e publica para os vizinhos. Então o que que ele faz? O protocolo RIP, nesse momento, ele pega a sua tabela de roteamento e fala para o vizinho, ó, essa daqui são minhas rotas. E o vizinho fala, ah tá, essa daqui são as minhas. Então, a partir desse momento, esse roteador, ele conhece essa rede aqui, ó. Porque essa ele já conhecia, né? E essa daqui ele vai ficar sabendo também, né? Esse R4, porque ele não tem. Qual que o R2 ele conhece? De cara ele conhece as próprias redes. Mas daí as demais vêm através dessa publicação das rotas. Isso daí também é chamado de convergência, para ele convergir entre redes que ele não conhece, né? Então é isso assim que funciona, assim que deixa eu só apagar aqui, assim que essa rede chega até lá, porque ele fala para esse cara, que fala para esse cara. E até esse caminho também acontece. Ele fala para esse, que fala para esse, que fala para esse. Então ele conhece as duas rotas. Ele ouve falar, opa, se eu vier pelo R2, eu chego mais rápido. Se eu vier pelo R4, eu tenho que passar por uma outra rede. Então daí que ele toma as decisões dele de por onde que ele vai. Ok, pessoal? Então isso daí é a rede dinâmica. Agora vamos só para a gente ver aqui a diferença da rede estática. Eu quero forçar agora. Então o que que eu vou fazer? Aliás, o que que nós fizemos, né? A gente veio aqui e falou para ele, olha só, não, na hora de sair, eu quero que você saia pela rede 20. Eu vou voltar aqui do jeito que estava, porque faltou eu mostrar uma das características principais. Ó, eu vou apagar aqui esse cara, certo? Ele vai levar um tempo para atualizar as rotas, tá, pessoal? Isso daí são os ciclos. Ó, SHIP row, ó, ele vai ficar sem a rede 20 aqui, ó. Então vamos juntos aqui, ó, ver quantos ciclos que ele vai precisar aqui. Vamos mandar, ele vai perder. Pronto, foi-se uma vez. Aí vamos, e nisso ele acaba publicando as rotas. Ó, vamos mandar, publicou a rota, né? Essa primeira ida
ele não conseguiu encontrar, mas nele também manda pacotes de atualização do RIP, né? Então daí ele acabou recebendo de volta o RIP. Vamos voltar aqui, só para a gente ver aqui o SHIP row, né? Aqui voltou a RIP e tiramos da estático. Eu quero mostrar o seguinte, a gente observou que ele está vindo aqui por cima, né? Eu quero falhar a comunicação, ó. Ele está vindo aqui por cima, ok, fechou, tranquilo. Vou até apagar aqui, isso, maravilha. Agora eu vou simular um erro, eu vou simular aqui, ó, que a porta 5, por exemplo, ela caiu, por algum motivo, teve algum rompimento de cabo, agora a gente está sem essa rota aqui. Então o que o RIP vai fazer? O RIP ele vai tentar uma vez, né, e vai ver que deu problema. Aí ele vai documentar isso na tabela dele. Nas próximas vezes, ó, eu aperto o P aqui, tá pessoal, que é um atalho. Ele já vai pela próxima rota, né? Aí aqui na volta ele já recebeu, na verdade, o alerta, né? Porque ele vem, são algumas das propriedades do protocolo RIP, né? Do protocolo, na verdade, de roteamento, é uma das técnicas que eles têm para poder falar que a determinada rota está com problema para sinalizar as rotas, né? São as estratégias utilizadas pelos protocolos dinâmicos, né? De sinalizar quando tem algum problema. E daí depois quando a gente subir aqui a rota, né, ela vai voltar ativa. Aqui é o simulador ainda fazendo algumas perguntas aqui. Deixa eu ligar aqui a 5 e deletar aqui. E vamos nós aqui de novo. Ele vai voltar já aqui a ativa. Certo, pessoal, mas então seria isso daí, né? A gente viu aqui a diferença de protocolos dinâmicos, e rotas estáticas, né? As rotas dinâmicas. E a gente se vê na próxima videoaula. Obrigado.